Então, vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos. Nós vamos hoje finalizar, Deus quiser, o nosso estudo sobre assistência e promoção social espírita, assistir com Jesus. Acho que é o nosso derradeiro encontro, porque hoje nós vamos fechar a nossa portaria que fala da tipificação do serviço socioassistencial. Nós já começamos a falar sobre isso, então eu vou colocar a portaria aqui, abrir uma janelinha, que nós possamos, então, ir acompanhando aí essa questão aí da tipificação do serviço nacional, né? Tipificação nacional do serviço socioassistencial. O que é que nós vimos, não é? Que no centro espírita, aquilo que nós supunhamos que fosse a prática da caridade, está no nível, mais corretamente falando, de consciência de dever. Porque, via de regra, essa prática da caridade que fazemos, ela encerra um atendimento a necessidades do outro. Necessidades básicas, necessidades de saúde, necessidade, às vezes, as mais variadas, necessidade de encaminhamentos, mas do outro. E isso é um dever nosso enquanto sociedade, enquanto sujeitos que pertencemos a uma sociedade e enquanto centro espírita, enquanto sociedade civil organizada. Nosso dever fazer isso. Diante de alguém que está precisando, se nós temos condição de atender, nós temos que atender. Então, isso não é a caridade daquele, como entendia Jesus, que em verdade são aquelas condições, 3, que a pessoa precisa conquistar, né? São virtudes: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa prática do nosso dever, ela nos ajuda a chegar nesse patamar, certo? Então, o que acontece hoje, né? Então, nós temos uma padronização daquilo que se vai chamar modus operandi, né? A maneira de realizar aquela ação, aquela atividade, certo? Como que nós vamos realizar esse serviço para que ele seja reconhecido como um serviço, como uma prestação de um serviço socioassistencial. O centro espírita, ele realiza em 95% das casas espíritas, o centro espírita realiza um tipo de serviço que se enquadra no primeiro nível de proteção que essa resolução, né, que é essa resolução número 109, de 11 de novembro de 2009. Então, ela aprova, né, a tipificação nacional. Tipificar, né, é o mesmo que fazer um desenho, né? Mostrar como que aquilo deve ser feito. Para que essa ação possa ser reconhecida em qualquer local, padronizou-se, criou-se uma padronização. E é por essa razão que, às vezes, a Casa Espírita vai até o Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, e tenta lá
registrar um projeto, ou apresentar seu plano de trabalho, apresentar seu relatório, e o conselho não consegue reconhecer aquela linguagem. Eles dizem, não, nós até tem relatos, né, depoimentos de companheiros que dizem, ó, nós reconhecemos que vocês fazem, mas não está descrito aqui conforme exige a tipificação, a portaria. Então, vamos lá, 95% do centro espírita, e aí o que ocorre? O centro espírita acaba ficando fora da rede. E aí ele não vai ter acesso a recursos, por exemplo, que venham, né, Mesa Brasil, por exemplo, alimentos, ele pode ter acesso a tantas coisas para poder distribuir, estar na rede socioassistencial, ser um ator que vai fazer a diferença, né? Que vai dar as suas opiniões, participando dos conselhos, atuando no estabelecimento da política municipal da assistência, porque aquelas instituições que estão naquele território são as que melhor sabem dizer quais os eixos que a política do ano deva seguir, né? E aí, se nós estamos fora da rede, nós não vamos poder dar as nossas opiniões, não vamos poder fazer as nossas intervenções, não vamos poder atuar. E é fundamental, porque nós somos o quê? O homem no mundo. O centro espírita é o homem no mundo, né? O centro espírita, ele tem que ser um ator relevante no contexto onde ele está, um protagonista, protagonizar ações. Quais são as ações que o centro espírita já realiza desde sempre e que são reconhecidas pela tipificação do serviço socioassistencial? Provavelmente não com o nome que o centro espírita dá, mas, com certeza, 95% dos centros espíritas, eles realizam serviço de proteção social básica. Nessa portaria, nós vamos ver que os serviços estão divididos por níveis de complexidade, né? Existe um sistema único da assistência social, né? Brasil inteiro, que padroniza tudo isso, e ele, então, criou 3 níveis de atuação. Menos complexo, que é a proteção social básica, depois a proteção social especial de média complexidade e de alta complexidade. Média complexidade e alta complexidade, o centro espírita normalmente não faz. E nós nem aconselhamos que faça, porque isso vai exigir grande recurso financeiro, recurso humano, capacidade de se adequar às normas que mudam muito, não é? Então, que permaneçamos naquilo que fazemos e que fazemos bem. Então, dentro do serviço de proteção social básica, nós vamos ter uma linha que vai se chamar Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, ou PAIF. Então, aí é você pegar a família, né? X família, criar esses grupos, definir junto com elas e com profissionais quais são as causas geradoras das dificuldades, dos desafios da família inteira e atuar nessas causas. Muito bem, talvez isso, a depender do tamanho do centro espírita, ainda o centro espírita não dê conta de fazer esse atendimento integral. Mas ele pode fazer, por exemplo, a linha B, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, esse é o carro-chefe do centro espírita, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui.
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E esses vínculos são os vínculos familiares e comunitários. Então, isso é onde que nós vamos reconhecer a prestação desse serviço. Nós vamos reconhecer nos nossos grupos de estudo, nos nossos grupos de palestra, nos nossos grupos de rodas de conversa. Esses grupos de palestras que estejam voltados para o crescimento daquele público no sentido de compreensão de si mesmo, compreensão da sua própria realidade enquanto um cidadão no território onde ele está. Então, aí nós vamos ter que pensar quais temas que envolvam isso. A conscientização deles sobre os seus direitos. Então, é muito comum os centros espíritas terem aquelas pessoas que vêm e que têm dificuldade de saber quais são seus direitos, quais são os serviços públicos disponíveis, e então nós estamos ali para isso. As rodas de conversa são excelentes para isso, porque claro que se nós prestamos serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, nós vamos ter que ter planejamento, direção, temos que ter nossos objetivos, nossas metas, temos que ter um programazinho ali com os temas bem direitinho, não é? E isso tem que ser algo que ocorra com periodicidade, isso é outra coisa que é exigido. Não pode ser assim, hoje tem palestra, amanhã não tem, hoje tem roda de conversa, amanhã não tem, porque a pessoa não veio, porque o colaborador não estava assim tão comprometido, né? Se é um voluntário, aliás, tem que ser uma equipe, né, que faz esse trabalho. Então, o trabalho ele tem que ter periodicidade, ele tem, se é uma vez por semana, que ele se repita uma vez por semana, mesmo grupo, e aquele grupo vai crescendo, e ele vai, enfim, mostrando resultados. Nós vamos aprofundando os temas, né? E pode ser uma vez a cada 15 dias, pode ser uma vez por mês, pode, mas tem que haver esse vínculo institucional com aqueles que estão ali participando desse serviço. O que nós não podemos é colocar, por exemplo, no nosso relatório, no plano de trabalho, grupo de pais, né, grupo de pais, por exemplo, e você coloca lá os temas que você fez, as abordagens, não tem nada a ver com a relação familiar dele, com a relação com a comunidade, esses temas não foram abordados. Então, como que você vai colocar lá, né? Serviço de fortalecimento de vínculos familiares, grupo de pais, grupo de mães, ou seja, o que for, né? E ali você vai colocar aqueles temas, né? Temas que façam sentido e cuja linguagem possa ser entendida pelo Conselho de Assistência Social. Aí você não precisa colocar que você dá passe, colocar no relatório tantos passes magnéticos. O Conselho não sabe o que é passe magnético, isso é um serviço interno à corporis. Isso é um serviço, é uma prestação de serviço, vamos dizer assim, espiritual, que nós disponibilizamos essa relação com essa outra dimensão mística, mas isso o Conselho não reconhece. Se o conselheiro vai lá para fazer uma visita no centro, e você fala que é a sala de passe, ele não sabe o que é passe. Você tem que dizer assim, isso aqui é uma sala de roda de conversa. É aqui que nós fazemos as nossas rodas de conversa, sala da gratidão, sala da alegria, sala não sei o quê.
Tem a sala de paz? Tem, mas você não precisa nem mostrar. Porque não faz sentido para eles. Entenderam? Aqui é a nossa sala mediúnica. Você não vai colocar isso no relatório. Porque o que é a sala mediúnica? Para o conselho. Não significa nada. O conselho está preocupado com as necessidades do corpo e as necessidades, logicamente, de uma outra dimensão, mas essa dimensão de vínculos, basicamente. Então, nós vamos ter que pegar valores, fazer ali a nossa programação, colocando os valores familiares, né? Questão de higiene, questão de saúde pública, todas essas, violência doméstica, drogadição, colocar lá uma vez, ao longo do ano, 2, 3 vezes por ano, trazer um grupo, por exemplo, da Polícia Militar para fazer palestra para jovens. Outro tipo de atividade que talvez o Centro Espírita tenha, atividade esportiva com jovens, atividade de arte com jovens, mas aí ele vai ter que colocar dentro desse serviço aí, ó, de convivência e fortalecimento de vínculo, esporte, lazer, aí eles vão entender. Certo? E também um outro serviço que o Centro Espírita normalmente presta e que ele tem condição de fazer sem grande esforço é a proteção básica a idosos nas suas próprias residências e a pessoas que têm algum tipo de deficiência física, mental. Então, é possível o Centro Espírita ter uma equipe que então faz esse atendimento. Mas aí ele vai colocar lá serviço de proteção social básica no domicílio, quem é a equipe, quem são as pessoas, às vezes ele tem um enfermeiro, uma enfermeira, tem até um médico que vai junto, assistente social que vai, tudo isso o conselho entende, é uma linguagem que ele entende. Agora, se você colocar assim, médium, curador, aí não vai entender. Fomos lá fazer o evangelho no lar, também não vai entender, certo? Não é uma linguagem. Você vai na casa do idoso e você faz uma oração? Você faz uma oração, mas isso não vai para o seu relatório. Você faz uma oração se o idoso quiser também, não é? Nós temos que entender isso. Normalmente eles querem, eles gostam. Aí faz uma festa de aniversário lá na casa dele, chama todos os idosos. Nós fazemos muito isso no ICEAL, não é? Então, ou se às vezes o Centro Espírita tem algum recurso a mais, ele tem um, né, meio de locomoção, aluga uma van, aí pega aqueles idosos e leva para um centro comunitário. Olha aí que coisa bela. E isso vai para o relatório, né? E isso é estar, sim, inserido no propósito que a doutrina espírita nos convoca. Isso é a prática do bem. Não é caridade, porque a caridade, ela é uma realização íntima nossa, né? É um nível de consciência que nós vamos atingindo e esse tipo de prestação de serviço, ele é definidor para que possamos chegar até aquele nível de consciência, né, de Jesus, já pensou? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vejam, são virtudes que nós vamos conquistando. E esse trabalho aqui nos auxilia a conquistar essas virtudes. Auxilia. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos colocando a nomenclatura correta no plano de trabalho. Não precisa fazer muita coisa. O que importa é você estar participando da rede socioassistencial. Por quê? Porque se você está participando da rede socioassistencial, você vai ser quem? Você vai ser o homem no mundo. Tem o texto no Evangelho que fala sobre isso. O Centro Espírita vai estar inserido no seu papel comunitário como um protagonista importante,
como alguém que realiza algo que é bom, que é útil para a sociedade, né? E isso é um propósito da doutrina espírita, não é? Nós não podemos pensar que a doutrina espírita é contemplativa. Não. O espírita é aquele que está desempenhando seu papel no mundo. Ele é uma mensagem, uma carta viva. Ele é a própria mensagem espírita. Porque nós não precisamos estar preocupados com prosélitos, diz Allan Kardec. Nós não precisamos estar preocupados em tornar as pessoas espíritas. Nós é que temos que ter a ação espírita. Nós é que somos os espíritas. No mundo haverá quantos espíritas? Todo mundo vai virar espírita? Claro que não, não há necessidade disso. Mas nós que somos espíritas, nós temos que agir como espíritas. Aí depois a tipificação fala de um serviço de proteção social especial de média complexidade. Então aqui, gente, aqui já vai ser aquele centro espírita, igual eu falei, que pertence a 5% só das casas espíritas, e ele nem precisa dessa nossa assessoria aqui. Por quê? Porque ele tem que ter a assessoria dele, ele não pode se colocar num patamar de realizar esse tipo de serviço e não ter recurso financeiro e recurso de pessoal, né? E essas pessoas têm que ser pessoas treinadas e pessoas em condições de desenvolver aquilo que ele está se propondo fazer. Então, aí é um serviço, por exemplo, de proteção e atendimento especializado, né, a famílias e indivíduos. Então, o que é essa especialização? Vai depender aí, é o PAEF, né, da problemática da família, não é mais aquela coisa básica, de cesta básica, de encaminhamento, de documentação, de encaminhar a criança para a escola, de verificar essas questões, né? Também entra em média complexidade serviço especializado em abordagem social, né? Como que se faz essa abordagem? Então, nós não podemos supor que nós saibamos fazer isso. Isso aqui vai exigir treinamento por longo tempo de todas as pessoas envolvidas. E por isso que nós falamos. Você fazer uma abordagem, por exemplo, de uma pessoa que está em situação de rua, ou seja, o que for. Né? É um serviço que vai exigir da pessoa uma habilidade técnica especializada. Então, nós não vamos encontrar isso com facilidade no centro espírita, então nós não podemos dizer que nós fazemos, nem precisamos, porque basta fazer esse aqui, ó, o básico. Aí tem um outro serviço, que é uma proteção adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, né, de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. Então, a depender do centro espírita, ele pode se cadastrar para isso. Mas vocês imaginem o nível que ele vai ter que ter de pessoas capacitadas, certo? Para atender esses adolescentes. Então, muito melhor você ficar aqui atendendo adolescentes que vêm da família, com um nível de conflito que o centro espírita consiga resolver, né? Mas não um nível de um adolescente já em conflito com a lei penal, não é? Porque aí você pode não dar conta. Não estou dizendo que não é para fazer, mas se o centro espírita se coloca para realizar essa tarefa, ele precisa entender que ele tem que ter recurso para isso. Isso vai ser exigido dele, porque ele não é obrigado a fazer isso. Isso hoje, um pouquinho de água, garganta.
Isso hoje, como nós já vimos, isso aqui é um dever do Estado. O Estado que tem que fazer isso, ele que tem que prestar isso, prestar bem. Se nós vamos nos disponibilizar a fazer, com certeza será cobrado do centro espírita muito mais do que é cobrado das instituições governamentais. Sem dúvida. Nós vamos receber tempo todo visitas, exigências, e olha lá, às vezes até multa, punição, né? Então, aí nós vamos ter também um serviço especial para pessoas com deficiências, idosos e suas famílias. Por quê? Porque a problemática é mais complexa. E olha, serviço que é de média complexidade, ó. Serviço especializado para pessoas em situação de rua. Então, se nós fazemos esse tipo de trabalho, nós também vamos ter que entender que é um serviço que tem uma complexidade média, certo? Não podemos supor que nós vamos atender uma pessoa em situação de rua, que estamos preparados para isso, simplesmente com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão. Não vamos fazer isso. A realidade hoje mudou, né? Então, antigamente ninguém prestava atenção nisso. Hoje, sim. Então, se você vai atender pessoa em situação de rua, você tem que saber o que está fazendo, não é? Alimentação, né? Servir alimentação à pessoa na rua. Complicado, né? A pessoa está lá morrendo de fome. Você vai dar uma comida. Você pode ter problema. Você pode ter problema. Então, aí você tem que ter uma cozinha adequada. Se você for só fazer isso, se você for só distribuir, trabalhar com segurança alimentar, distribuir comida, você tem que ter toda a cadeia do seu serviço muito bem esclarecida. É por essa razão que as empresas, tipo McDonald's, todas essas, elas não podem distribuir o que sobra para a população em situação de rua. Não vão nem entrar nesse mérito, né? Ficar discutindo isso. Mas é assim que funciona. Porque se a pessoa morrer lá na rua, não tem problema nenhum. Mas se ela comer um sanduíche contaminado e ela morrer, aí você vai ter um grande... Ou ficar doente, ou seja o que for. Virar para cima da instituição muitas pessoas, e se souber que a instituição é espírita, a maioria desses que representam essas esses que estão nos conselhos, muitos são, eles eles são totalmente refratários aos serviços que os religiosos prestam. Agora que se está começando a quebrar um pouco isso, mas nós retrocedemos novamente. Tá bom? Então, por isso, sempre o conselho. O centro espírita fique aqui, ó. Serviço de convivência, fortalecimento de vínculo. Fica aí. Vai atender o idoso? Atende aquele idoso que está em casa, vai, né? Trabalha com ele várias questões, faz evento na instituição, leva o idoso, depois devolve com todo cuidado, né? E assim vai.
Aí nós vamos ter o serviço de proteção social especial de alta complexidade. Gente, aí não é mesmo, né? Porque aí o que seria esse alta complexidade? Seria o abrigo institucional, seria abrigo para criança, adolescente em situação de rua, abrigo para idosos, casas-lares, casas de passagem, residência inclusiva, aquelas retaguardas para mulheres que estão vítimas de violência doméstica. Olha lá, serviço de acolhimento em República B. Ó, isso aqui é institucional. Isso aqui está diretamente vinculado ali ao Poder Judiciário, fiscalizadíssimo. Serviço de acolhimento em República. Serviço de acolhimento em família acolhedora. Isso aqui, família acolhedora, é a guarda, está vinculado a juizado da infância, da juventude. Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e emergência, que é aquela defesa civil, né? Entenderam? Então, a gente não tem nenhum desses serviços, mas eu gostaria de fazer parte. Então, você vá, e você, pessoa, né? Se voluntaria. Num outro grupo, o centro espírita pode ajudar. Ele pode não fazer aquele trabalho, mas ele estando na rede socioassistencial, ele pode ser um agente que vai colaborar. Não é? Por isso que eu trabalho em sistema de rede. Certo? Aqui, aqui só é uma inclusão de uma faixa etária nesse serviço, tá bom? Que não estava incluído inicialmente. A faixa etária de 18 a 59 anos. Uhum. Agora, gente, como é que eu vou fazer o meu relatório? Certo? Aí aqui tem uma matriz. Você só tem que preencher a matriz. Olha que beleza. Matriz padronizada para fichas de serviço socioassistencial. Porque daí você vai colocando na linguagem nome do serviço. Aí você vai escrever termos utilizados para denominar o serviço de modo a evidenciar sua principal função e os usuários. Nós não vamos falar assistido, né? Nós não vamos falar médium, né? Nós vamos falar evangelizando, nós vamos falar usuário. Ele é alguém que está ali exercendo seu direito. Então, a descrição, né? Aqui você coloca serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. Descrição. Aí você vai colocar roda de conversa, por exemplo. Usuário, quem são, a relação e detalhamento dos destinatários, o usuário. Não é médium, não é evangelizando, nada disso. Relação e detalhamento dos destinatários a quem se destinam as atenções. As situações identificadas em cada serviço constam de uma lista de vulnerabilidades e riscos constantes nesse documento. Então, você vai ver se você detectou naquele usuário a presença dessa vulnerabilidade. Quais são os seus objetivos, né? Propósito do serviço e os resultados que dele se esperam.
Aí você vai colocar assim, você não pode escrever assim, que o teu objetivo é que a pessoa, né, repare os seus erros da vida passada, conforme a lei da reencarnação. Não vai escrever isso, não é? Qual é o seu propósito? Que ele se reconheça enquanto cidadão, que ele reconheça onde estão os serviços públicos disponíveis, que ele reconheça sua própria vulnerabilidade, que os meios de superação. Você vai escrever. Provisões. As ofertas do trabalho institucional, aqui o trabalho que o Centro Espírita oferta, organizadas em 4 dimensões. Então, vamos prestar atenção. O que nós temos que ter no Centro Espírita? O ambiente físico, recurso material, recurso humano, trabalho social essencial ao serviço. Tudo isso organizados conforme cada serviço. As provisões garantem determinadas aquisições aos cidadãos. O que é essa aquisição? Ele vai adquirir o quê? Vai adquirir conhecimento. Ele vai melhorar a sua situação de saúde, ele vai melhorar a sua situação de moradia, as suas relações interpessoais na família vão melhorar. Isso é aquisição, uma coisa que ele, vamos dizer assim, vai se apropriando desses bens, ele vai ter mais consciência de si mesmo, ele vai ter mais consciência, e aí você vai provar isso como? Através do seu programa, através das intervenções que você vai fazer, das pessoas que virão para atendê-lo no sentido da necessidade, às vezes, como eu falei, às vezes, né, palestra, também distribuição de benefícios, a cesta básica em si mesma, ela não significa nada, mas ela pode estar inserida como uma provisão para que a pessoa possa ver durante todo o tempo que ele passa na instituição, ela vai comer. Isso você escreve. Ela vai também levar para casa algum provimento, vai levar algum benefício, roupa, coisas assim. Aí não é uma cesta básica, pura e simples, ela está dentro de um propósito, de um objetivo, como um meio de fazer acontecer. Distribuição, às vezes, de material didático, material informativo. Aquisições dos usuários. Trata dos compromissos a serem cumpridos pelos gestores em todos os níveis, para que os serviços prestados no âmbito do SUAS produzam seguranças sociais aos seus usuários, conforme suas necessidades e as situações de vulnerabilidade e risco em que se encontram. Podem resultar em medidas da resolutividade e efetividade dos serviços. Serviço efetivo, que é um serviço efetivo, que ele vai ter resultado. A serem aferidos pelos níveis de participação e satisfação dos usuários, pelas mudanças efetivas e duradouras em sua condição de vida, na perspectiva do fortalecimento de sua autonomia e cidadania. Olha, isso aqui, né, é aquele grupo que a gente vai levando por anos a fio. Às vezes é um grupo de bazar, você tem um bazar, a pessoa participa ali, mas ela não vai lá só vender ou comprar coisas. Aqui ele está organizado de tal maneira que
ela entra e quando ela sai com alguma coisa. Não é alguma coisa do bazar, ela vai sair com algum produto, mas não é isso. Ela saiu melhor do que ela entrou, né? As aquisições específicas de cada serviço estão organizadas segundo as seguranças sociais que devem garantir. Condições e formas de acesso. Como que o usuário vai acessar isso aí, né? Procedência dos usuários e formas de encaminhamento. Então, às vezes, eu não tenho aquele serviço disponível na minha instituição, mas eu sei onde tem. Eu faço parte de uma rede, eu encaminho, eu acompanho, certo? Então, eu vou escrever isso. Unidade. Eu tenho que ter um estabelecimento. É o centro espírita. Equipamento recomendado para a realização do serviço socioassistencial. Período de funcionamento. Lembra? Periodicidade. Horários e dias da semana abertos ao funcionamento para o público. Qual público? O público destinatário da minha ação. Abrangência. Referência territorializada da procedência dos usuários e do alcance do serviço. Não adianta eu prestar um serviço, o meu centro espírita está na cidade de Porto Velho, eu prestar um serviço em Candeias, do Jamari. Ou o centro espírita está na Zona Leste, eu vou prestar um serviço na Zona Sul. Está fora do território. Esse serviço não é reconhecido. Certo? Ele não será reconhecido. Está fora do território, você não vai conseguir acompanhar isso. Então, nós trabalhamos com território. Nossa abrangência, então isso tem que ficar claro. Articulação em rede, lembra que a gente falou? Trabalhar em sistema de rede. Sinaliza a completude da atenção hierarquizada em serviços de vigilância social, defesa de direitos e proteção básica e especial de assistência social, e dos serviços de outras políticas públicas e de organizações privadas. Então, política de saúde, política de educação, porque a assistência social, ela está nessa rede socioassistencial, mas ela integra todas as estruturas de governo. Indica a conexão de cada serviço com outros serviços, programas, projetos e organizações dos poderes executivo, judiciário e organizações não governamentais. Então, às vezes, nós fazemos um pedaço de uma ação em rede com outra. Mas, para isso, nós temos que ter um grupo que saiba se articular. Não é? Nós temos que conhecer a nossa rede. Por isso que o serviço socioassistencial espírita, ele é um serviço externa corporis, que nós chamamos. É aquele serviço que conecta o centro espírita à comunidade. Né? É aquele serviço que dá visibilidade ao centro espírita. Por isso ele tem que ser bem feito. Por isso ele tem que estar de acordo. Né? Impacto, ó, isso aqui tudo é o que nós vamos preencher para apresentar lá. Não é? Impacto social esperado. O que é que você espera, né? Isso aqui é a efetividade. Trata dos efetividade e resultado. Ó. Trata dos resultados e dos impactos esperados de cada serviço e do conjunto dos serviços conectados em rede socioassistencial. É evidente que você vai estar esperando algum resultado. Não é fácil medir resultado quando se trata dessa área. Não é fácil, mas você vai esperar, sim, algum tipo de resultado. Projeta expectativas que vão além das aquisições dos sujeitos que utilizam os serviços e avançam na direção de mudanças positivas em relação a indicadores de vulnerabilidade e de riscos sociais. Então, tem alguns indicadores, e por isso é importante.
se o centro espírita está fazendo um serviço e ele vai ampliando esse serviço, que ele, então, vá qualificando o seu serviço. Não adianta você falar assim, nós fazemos esse tipo de trabalho há 20 anos. Qual foi o impacto que isso causou na comunidade? Né? Aquela família que nós atendíamos, né? Aquela criança, hoje já é mãe de uma outra criança e nós atendemos aquela criança daquela mãe. Então, nós não causamos impacto nenhum, porque não houve evolução, né? Se você está atendendo a neta e a avó também está lá, aquela que era um adulto, tal, já virou avó, agora ela está no grupo sendo atendido como uma idosa e tal. Então, nós vamos ter que saber se houve um impacto ou se nós ficamos só distribuindo coisas, não é? Sem estabelecer nenhum tipo de vínculo. Esse trabalho, ele não tem resultado. Ele não será reconhecido. E ele não é reconhecido pela legislação, pelos conselhos e também não é um serviço qualificado que nós podemos dizer que possa ser cumprimento de um dever institucional do centro espírita. Por isso que não adianta tentar fazer muitas coisas. Nós vamos atender quantas famílias que nós vamos dar conta? 10 famílias? Vamos atender 10 famílias. Não é? Atender 10 famílias. E aí atender, acompanhar, né, entrar em conexão com o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, né? E aí as regulamentações, prestar atenção, né? Remissão significa prestar atenção, se referir, né? Ir até lá. Há leis, decretos, normas técnicas, planos nacionais que regulam benefícios e serviços socioassistenciais e atenções a segmentos específicos que demandam a proteção de assistência social. Aí agora, aqui, olha que interessante, aí vem um quadro, né, que nós vamos chamar, que é esse quadro síntese. Ixi, mexi aqui. Ai, estolice. Deixa eu voltar. Talvez tenha que mais uma vez. Bom. Então, esse quadro, ele vai nos dar, assim, isso aqui tem que ficar, né, de uma forma visual, para que nós possamos enxergar proteção social básica. Então, aqui está uma síntese disso tudo que nós falamos. Então, lá na nossa, né, na nossa área da assistência e promoção social espírita, nós temos que ter tudo isso disponível, fácil acesso, estarmos sempre manuseando esses documentos, não é? Porque aí a gente vai se familiarizando. As pessoas que vêm, os jovens, isso aqui é um trabalho excelente para jovem, né? Aí se faz média complexidade, está aqui, alta complexidade. Tá bom, meus amores? Aí, olha que interessante. Isso tudo nós já passamos para vocês, tá bom? Esses documentos, eles têm que ser fruto de visão e revisão periódica das equipes. Aqui tem, por exemplo, a descrição do serviço, né, do PAIF, com seus usuários, com seus objetivos, tudo. Ele diz aqui, ó, qual o período mínimo
né, de funcionamento, articulação em rede. Então, nós temos que estar com esses documentos disponíveis na nossa instituição. Aqui, como que nós vamos trabalhar a criança de 6 a 15 anos, caso façamos esse tipo de trabalho, não é? E aí, ao estudar isso, nós vamos adequar. Quer ver, ó? O objetivo é sempre isso aqui: espaço de convivência, formação, participação e cidadania, protagonismo, autonomia das crianças. E aí vai, gente. Então, com isso, nós queremos chamar a atenção de vocês que existe uma padronização, existe vamos dizer assim, um documento que ele se aplica a todas as instituições no nosso Brasil dentro do Serviço Único da Assistência Social. Por faixa etária, tá vendo? Vinha agora, foi incluída aquela faixa etária, né, 30 a 59 anos. Por quê? Olha só, eh, quando nós falamos a faixa etária 18 a 29 anos, nós estamos falando de jovens, né, tem o estatuto do jovem. Certo? O jovem é a pessoa de 18 a 29 anos, e o adulto é aquele que está com 30 a 59, a partir disso, né, é o idoso. Mas e aí, vejam que não fica aquela coisa tão complicada. Vai ficar se nós escolhermos para trabalhar atividades das quais nós não vamos dar conta. Isso tudo aqui tá grande, assim, comprido, porque está falando de todos os serviços, todos os. Mas nós vamos pegar o nosso, evidentemente, fazer o nosso plano de trabalho, fazer a nossa fazer a nossa a nosso, relatório, né, no final do ano, e com isso, nós vamos estar inseridos nessa rede. Então, a área do serviço de assistência e promoção social espírita, ele vai fazer parcerias com a universidade, vai trazer estagiários para dentro do centro espírita para nos auxiliar, não é? Claro que nós nunca vamos perder, evidentemente, a nossa a nossa identidade espírita. Mas isso, o grupo tem que saber fazer isso, né. Mas se ele está se dirigindo a pessoas que não são espíritas, e o público destinatário da ação, o usuário da ação, ele não pode receber nenhuma qualificação religiosa, ele não pode ser discriminado absolutamente. Você não pode dizer assim: "Olha, hoje o nosso serviço tem nós vamos, eh, distribuir, nós vamos dar alimentação, lanche e tal, mas só para quem participar da palestra espírita", você não pode fazer isso, né, pode, de jeito nenhum. Você vai inserir, valores, porque os valores são universais. Então, meus irmãos, com isso eu penso, né, que nós pelo menos demos um roteiro, né, nas nossas aulas, sobre servir com Jesus, porque claro que Jesus também deseja que o nosso serviço seja feito com organização, seja feito com método, que nós venhamos a cumprir o nosso papel dentro do nosso território. Lembrando, gente, não adianta você fazer um trabalho fora do seu território. É dispendioso e não tem efetividade nenhuma, e não será reconhecido, né.
porque um dos princípios do serviço socioassistencial no Brasil é a territorialidade, né? E tá certo, é isso mesmo. É o espaço geográfico onde você está. É ali que a pessoa vive, é ali que tem o mercadinho, é ali que tem a UPA, é ali que está ali que está o CRAS, né, Centro de Referência da Assistência Social, é ali que está também, às vezes, o Centro de Referência Especial da Assistência Social, o serviço de atendimento a pessoas com problemas de depressões, né? Enfim, é nesse território que nós vamos estar circulando e que nós temos que estar atuando de forma eficiente, efetiva e eficaz. Então, que Jesus nos abençoe. Eu vou fazer a nossa oração para finalizarmos esse trabalho. Senhor Jesus, gratidão, Senhor, por este momento em que conseguimos, pelo menos, estabelecer um pequeno roteiro para os nossos amigos de ideal espírita. Agradecemos, Senhor, por sermos aqueles que estamos servindo na vossa vinha, não por merecimento, mas por acréscimo, Senhor, da vossa misericórdia. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. E graças a Deus, que assim seja, meus irmãos.